Seleção brasileira em campo, a gente diretamente aqui dos Estados Unidos, na cobertura já da Copa do Mundo de Clubes. Estamos em Orlando, hoje mesmo vamos para Atlantic City, onde iremos esperar a chegada do Flamengo. Na quarta-feira o Flamengo sai do Rio de Janeiro, tem a Aeroflá, e eles chegam em Atlantic City já na quinta-feira. Estaremos lá para trazer para vocês, junto com a Raíza Simplício, todas as informações da Copa do Mundo de Clubes e dos treinos do Mengão, se preparando aí para a estreia diante do Esperance da Tunísia. A gente chega aqui hoje com informações também da seleção brasileira que pode ter a saída, né? A gente tem que falar pode porque é provável a escalação, a saída de Gerson do time titular, né? Envolvido nessas situações aí de negociação, né? Que na verdade é negociação dele com o Zenit, porque não há negociação, é pagamento de multa, né? É pagamento integral à vista se ele realmente sair. Tem a questão toda lá, se vai poder pagar, se tem sanção, se vai poder fazer transferência internacional, se vão ou não vão. A verdade é que o jogador está com a cabeça mexida e o Ancelotti também deve estar fazendo essa alteração, o Gerson saindo do time titular. Outras saídas também, a gente vai trazer aqui para vocês. Eu só quero lembrar você de se inscrever aqui no Placar, na Placar TV, né? Acompanhar o Placar aberto às 18 horas, acompanhar a Opinião Placar também sempre no horário do almoço. Então acompanhe de segunda a sexta, acompanhe nossos pós-jogos também. Hoje, inclusive, tem um pós-jogo especial da Placar, né? Após o jogo Brasil e Paraguai. Trazer aqui as informações completas para vocês. Olha, já temos aqui a provável escalação do time do Brasil e também do Paraguai para trazer para você. Você que vai acompanhar o jogo hoje às 21h45 da Neoquímica Arena, né? O jogo aí importante do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Olha, o treinador então, o Carleto, né? Preparou aí a saída de alguns atletas, pode ser que não estejam mais no time titular. A gente está falando de Gerson, Estevão e Richarlison, tá? E devemos ter a entrada de Gabriel Martinelli, Rafinha e Matheus Cunha, tá? Então, o Alexandro do Flamengo é o único rubro-negro mantido, provavelmente, na equipe titular, tá? Então, a gente tem aí a provável, né, equipe do Brasil em campo hoje com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro, Casimiro e Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Júnior. O que você achou dessa seleção? Eu, sinceramente, acho que a gente poderia ter uma seleção melhor, sabia? Eu acho que a gente tem condição... O Carlo Ancelotti teria condição de chamar jogadores aí ainda melhores para essa seleção brasileira. Eu sinto que ainda não está aquela seleção brasileira que o torcedor brasileiro quer ver, né? A seleção do Paraguai tem a provável escalação com Gatito Fernandes, Juan Cáceres, Gustavo Gomes, Omar Alderete e Júnior Alonso, Diego Gomes, Andrés Cubas, Matias Villassante e Miguel Almiron, Júlio Enciso e Tony Sanabria. Olha, meu provável placar hoje, lá na Arena, né, a Neoquímica Arena, meu provável placar, hoje eu acho que o Brasil vence mesmo com uma seleção com uma provável escalação não tão boa como eu esperava, né? Eu acho que o Ancelotti poderia ter chamado aí melhores jogadores, inclusive do futebol brasileiro, de Palmeiras, de Flamengo, de Botafogo. Eu acho que ele tem que olhar um pouco mais para o futebol brasileiro. Tá trazendo uns nomes aí que, para mim, não significam grande coisa no futebol internacional, que nunca vestiram a camisa da seleção brasileira a ponto de serem elogiados. Eu, sinceramente, eu costumo dizer isso, tem muito jogador que vai muito bem em clubes na Europa, mas que quando bota a camisa da seleção, simplesmente são um nada, né? Mas mesmo assim, mesmo eu ainda entendendo que a seleção brasileira pode melhorar muito, né, e que ele pode chamar jogadores aí que realmente tenham sangue nos olhos, faca no dente para jogar na seleção brasileira, eu acho que o Brasil vence hoje. 2-0 ou 3-1 Brasil, esses são os meus prováveis placares. Eu acho que o Brasil consegue essa vitória até para ficar um pouquinho melhor aí na classificação das eliminatórias. Ainda, né, não consegue ficar nem perto da Argentina, mas pelo menos encerrar, né, esse caminho final das eliminatórias com dignidade. Vamos lá, passar para vocês aqui também, informação importante, o André Hernan trouxe uma informação no de primeira sobre a questão do Gerson, acabou confirmando, né, meu amigo André Hernan acabou confirmando que o Gerson entende que é uma proposta tentadora.
né, não entrando no mérito da escolha do jogador, cada um escolhe o seu destino, mas há um caminho de um sim para o Zenit vindo do Gerson, tá? O que pega muita gente do Flamengo de surpresa. E aí não tem o que fazer, é uma escolha do jogador. O Zenit sempre teve interesse no Gerson e nunca desistiu. Ah, mas quando teve outra oportunidade, não foi para frente. Não foi para frente, mas eles continuaram conversando. Sempre houve essa proximidade com o staff, com o pai do Gerson. Olha aí, mais um falando da questão do pai do Gerson. O André Hernan confirmando que é ele que busca tudo, que é mais próximo lá do pessoal do Zenit. Esse interesse existe e é para agora, depois do Mundial, na próxima janela. Segundo aí o colunista ainda, ele fala que o Flamengo entende que é um bom negócio. A gente também já tinha trazido isso aqui. Conversei com uma pessoa do Flamengo que me disse, olhando o copo meio cheio, que é um valor absurdamente bom para um jogador de quase 30 anos, 25 milhões de euros à vista no Pix é excelente. Falei sobre isso aqui, né, que o Flamengo entendia que não tinha também ninguém inocente quando o Flamengo coloca o valor de 25 milhões de euros e reduz, né, o jornal o Globo confirmou a nossa informação, tá? É importante a gente falar que o Flamengo tinha uma multa para o Gerson de quase 400 milhões de reais e esse valor convertido são 70 milhões de euros, o valor que a gente tinha trazido ontem, que era o real valor da multa do Gerson e não 200 milhões de euros. Tá? Mas o Flamengo reduziu por entender, tá? Olha, a matéria do Globo fala aqui que o Flamengo reduziu porque entendeu, olha só, a direção entendeu que a rescisão, se fosse desejo do Meia, se daria com um bom retorno financeiro para o Flamengo ir ao mercado e repor a saída do Gerson. Tá? E aí tem nomes aí que o Flamengo avalia, inclusive, né, o nome do Andrés Pereira, mas o Flamengo já avisa a vocês, não vai pagar o que o Fulham e companhia, valores que esses clubes estão querendo por esses jogadores, não vão passar de 20 milhões de euros. O Flamengo, a informação que eu tive, que para contratar um jogador, como pode ser o Andrés Pereira, que é um jogador que interessa ao Felipe Luiz, ou outros atletas, o Flamengo só pagaria em torno de 15 milhões de euros mais metas. O Flamengo não chegaria em valores como 25 milhões de euros, até porque o Flamengo entende que não quis efetuar a compra do Andrés Pereira por 10 milhões de euros. Isso é quando o jogador acabou retornando lá para o Manchester United e foi negociado com o Fulham por 12. Então, o Flamengo não iria pagar o dobro ou mais por um jogador que ele teve na mão por 10. Né? Então, tudo vai depender de uma negociação, mas tudo também só vai acontecer se realmente for confirmada a saída do Gerson. Tá? Então, a nova multa passou a ser considerada, ainda assim, acima do valor do mercado para o Gerson, que já terá 33 anos ao final do contrato e poderia, segundo o Flamengo, até se aposentar no clube. Então, o Flamengo entende que esses 25 milhões de euros são, sim, valores aí interessantes para um jogador da idade do Gerson, de quase 30 anos, né, 29 anos, e o Flamengo entende que nessa idade não chegaria a nada tão bom assim da Europa e que o valor, caso se confirme, é muito interessante. O Flamengo que também pode negociar o Wesley e outros jogadores tem aí na lista de negociáveis, né, o Cebolinha, o Michael, são jogadores que o Flamengo pode ainda negociar na próxima janela, logo após a Copa do Mundo de Clubes. Olha, a gente teve o Globo Esporte, a Letícia Marques, confirmando a informação do interesse do Flamengo em Okafor, né, atacante aí do Milan, né, suíço, 25 anos, não teve uma temporada boa, 0 gols, 0 assistências, mas quando ele jogava no Salzburg, ele teve 34 gols, 110 jogos, 34 gols, 53 partidas no Milan, e aí teve uma média menor, teve 7 gols, mas nessa temporada atual, muito mal. Tá? Então, assim, o Flamengo já fez a proposta pelo Jorge Carrascal, chegou ali nos 14 milhões de euros com metas, né? São 12 milhões e meio mais 1,5 com metas. É provável que eles acabem aceitando, mas a situação só deve se definir depois da Copa do Mundo de Clubes. A informação é, janela fechando hoje para a Copa do Mundo de Clubes e o Flamengo deve somente ter registrado na Copa do Mundo de Clubes o Jorginho, tá? Então aqui nos Estados Unidos o Flamengo só vem com o Jorginho, não vai trazer mais nenhuma novidade. Então tem o Okafor, tem o Carrascal, que o Flamengo tenta aí contratar para depois da Copa do Mundo de Clubes, naquela janela de julho, agosto, que acaba no início de setembro, desculpe. No início de setembro. E aí o Flamengo vai tentar também
repor a possível saída do Gerson, que tem interesse de ir para o Zenit, mas tem a questão da pendência lá, das sanções, de não poderem pagar valores, fazerem transferências internacionais e tudo mais, questão da guerra da Rússia lá com a Ucrânia, então isso tudo atrapalha aí a contratação, né, o pagamento da multa do Gerson por parte do Zenit. Se vai acontecer ou não, são outros 500, acontecendo, o Flamengo vai ao mercado para buscar o substituto.